Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 19 de julho, agora na Espanha, 11 horas e 12 minutos, no Brasil, 6 e 12 da manhã. Eu tô aqui no gráfico diário, mas eu vou começar pelo gráfico semanal, porque o que está travando a BTC é justamente a média móvel de 200 períodos no semanal, que está exatamente em 22.616. A gente chegou a avançar, fizemos a máxima na madrugada em 22.958, chegamos a bater quase 23, mas a MM200 sugou ali o preço de volta para um patamar levemente abaixo de onde ela se encontra. A MM200 é a nossa referência desde sempre, vamos colocar, desde que essa âncora foi plotada aqui no gráfico mais antigo da BTC-USD na TradingView, que é o par BTC-USD da Bitstamp, que é preciso 200 candles semanais para poder criar essa média móvel de 200 períodos. Ela existe desde 2014, 2015 e a gente nunca havia perdido ela. No evento pandêmico a gente ameaçou perder, mas não perdemos. Mas agora nessa corretiva a gente abriu dois corpos reais aqui semanais para baixo da MM200. Agora a gente tenta retornar, a gente está desenhando um candle comprador no semanal, mas é bem provável que a partir da segunda, terceira tentativa a gente consiga furar. Essa foi a primeira tentativa. Aqui no diário, basicamente, o que está segurando também a BTC é a base da nuvem de Shimoku no diário. Vocês vejam que ela se confunde aqui com a linha superior do canal de Keltner, mas as três linhas do canal agora emborcaram agressivamente para cima. Na projeção, a nebulosidade avermelhada segue estreitando, parecendo criar o que será um ensaio de uma grande nebulosidade esverdeada. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente agora começou a esgarçar a upper. Então, no nosso gráfico das VWAPs, vocês vão ver que isso aqui não vai encontrar mais nenhuma resistência relevante até o patamar de... Primeiro a gente deve fazer uma subonda aqui na faixa de 30 mil, uma subonda 2, e depois desse pullbackzinho a gente buscar o patamar de 34. Mas não deve haver nenhuma resistência relevante na migração da BTC até 34 mil. Vocês vão lembrar desse vídeo. E aqui no intraday, basicamente a gente está esgarçando a upper. Vai dar bons sinais hoje. A BTC basicamente lambe a lower, volta para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP. Agora a gente está lambendo a upper, daqui a pouco volta para VWAP, daqui a pouco eu vou dar sinais na sala de sinais. Mas enfim, gente, tem muita notícia. A BTC vai ser um problema para os estados soberanos, governos acostumados a bloquear, principalmente o poder judiciário, né, o braço estatal responsável pela expropriação de bens de súditos, de governos. Enfim, o fato é que os estados soberanos vão ter que lidar com a autocustódia. E será que ela é um problema? Em um mundo onde a autocustódia está se encaminhando para ser o novo normal, é óbvio que governos vão ter que se adaptar. Enfim, tem uma mega revolução se avizinhando. Eu quero ver como que, principalmente os poderes judiciários de estados soberanos vão conseguir fazer a expropriação de bens de cidadãos, de súditos, que obviamente vão se valer da autocustódia para fugir dessa atividade estatal expropriatória. Vamos ver como isso vai se desdobrar. No Brasil, por exemplo, o Bacenjude, que é como é conhecido o bloqueio online de ativos financeiros em instituições financeiras. Agora, até corretoras de títulos e valores imobiliários podem fazer o freeze em ativos bloqueados pelo judiciário brasileiro. Mas vamos ver como que isso vai se desdobrar. Enfim, é um novo normal. E mais da metade dos investidores de Bitcoin no Sudeste Asiático usam o criptoativo para preservar a riqueza. É a fuga da inflação. E o Dubai quer se transformar no maior metaverso do planeta e visa 40 mil empregos virtuais em 5 anos. O príncipe administrador de Dubai avisou que o Hamdan bin Mohammed avisou que pretende transformar Dubai
num grande hub no setor de blockchain. Eles já abrigam mais de 1.000 empresas criptográficas e no setor de blockchain, que contribuem com 500 milhões de dólares para a economia de Dubai, e agora eles querem transformar Dubai num grande hub de metaverso. E o Putin vai se encontrar com o presidente do Irã e o presidente turco Erdogan em Teherã. É uma afronta a essa... É uma afronta não, é uma afronta e uma resposta a essa viagem do Joe Biden ao Oriente Médio, que teve como um dos objetivos justamente fazer alianças, reforçar alianças no sentido de retaliar o Irã numa eventual escalada para o desenvolvimento de armas nucleares. Agora o Putin vai para o Oriente Médio justamente para se aproximar de Teherã e leva consigo o presidente da Turquia, que integra a OTAN. Então é claramente uma afronta ao Ocidente, à OTAN, mas enfim, e a China agora avisou que não vai admitir que a presidente da Câmara dos Deputados norte-americana, a Nancy Pelosi, visite Taiwan, que isso teria um grave impacto. Ou seja, a China promete uma resposta dura se Taiwan receber a visita da presidente da Câmara dos Deputados norte-americana, a Nancy Pelosi. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar, tem muita coisa acontecendo. O fato é que, claramente, a BTC vai se desdobrando como uma reserva de valor. Aqui no intraday, deixa eu botar aqui a BTC no intraday. Aqui no intraday, a gente basicamente vai dar bons trades hoje. Vocês veem que agora a gente está lambendo a lower aqui, ó, no intraday. Ali eu estava no gráfico da Dash. Agora a gente está lambendo a lower. Já a gente vai voltar para ver o app e vai dar bons trades. Daqui a pouco eu vou ofertar o sinal na sala de sinais. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.